indicados ao Prêmio Academia SEMEAD. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Alice Carolina Ames, eu sou doutoranda em Ciências Contábeis e Administração pela FURB. Vou apresentar, então, um artigo intitulado Liquidez de Caixa e as Restrições Financeiras no Desempenho de Mercado das Empresas Brasileiras. Esse estudo ele foi realizado em parceria com Rodolfo Vieira Nunes, da Universidade de São Paulo, da FEA-USP, e com o professor Tarcísio Pedro da Silva, aqui da FURB. Basicamente, o nosso estudo, ele parte da premissa em que existem fatores que podem interferir no desempenho de mercado das empresas brasileiras, sendo que esses fatores, eles podem principalmente estar atrelados às restrições financeiras, que de certa forma aí limitam a busca por financiamento das empresas, e a gente também busca olhar como que fica a liquidez de caixa das organizações. Então, a gente vai partir do pressuposto que, em relação à opção de financiamento por parte das organizações, destaca-se que existe uma tendência dessas preferirem o financiamento de recursos internos. Então, a gente percebe aí que tem uma busca por equilibrar aí a limitação financeira dentro da organização, ou seja, a liquidez de caixa e o montante para investimentos, para que não ocorra um aumento aí em problemas significativos de caixa, aumento de despesas correntes que podem aí trazer advertência à rentabilidade ou ao desempenho das organizações. Então, ao se ter alguma limitação ou indisponível e passar por algum tipo de restrição financeira, as organizações elas optam por utilizar reservas de caixa para financiamento de capital e para cobrir essas despesas inesperadas. Nisso, o cenário brasileiro ele é bastante interessante para a gente analisar, porque ele apresenta características peculiares como a baixa proteção aos acionistas e credores minoritários e também tem uma concentração de propriedade alta, sendo que essas são algumas das características que justificam aí os altos custos de financiamento externo. Nisso, a gente traz, então, a discussão também que a liquidez de caixa, por outro lado, ela pode trazer benefícios às organizações no que tange a economia em custos de transação por levantamento de fundos. Isso evita a liquidação de ativos para sanar a inadimplência e também a disponibilidade das empresas em financiar investimentos por meio, então, de ativos líquidos. Essa pesquisa, então, ela tem como questão norteadora. Qual a influência da liquidez de caixa? Brincar um pouco e ver as capacidades deles. Vocês vão mandar um link? Olá a todos. Está sendo providenciado, eu acho que aí quem está cuidando disso é toda a comissão, né, do Economática. A ideia do trabalho ela surgiu diante do momento brasileiro histórico atual, em que nós temos a menor taxa de juros da história, um número crescente de investidores investindo na Bolsa de Valores. Quando for entrar, você me avisa, viu? Máximas, em janeiro chegou a bater a 119 mil pontos, e isso formava um cenário muito promissor para 2020. No entanto, tivemos a surpresa do Covid-19. O Brasil confirmou seu primeiro caso em 26 de 2 de 2020. Após isso, foram seguidas baixas na Bolsa de Valores até alcançar os 63 mil pontos em 23 de 3 de 2020. Tá? No entanto, uma boa parte disso já foi recuperado, não alcançamos ainda os 119 mil pontos, mas ela voltou a ter uma tendência de alta, um ano bastante volátil, muitas altas e muitas baixas. No entanto, de uma forma geral, enxergando o longo prazo, a tendência da Bolsa brasileira continua em alta. Tá? O mercado de ações ele exerce um papel fundamental para o desenvolvimento das nações, da economia de maneira geral, e do mercado como um todo, né, das empresas como um todo. Nesse sentido, você tem nesse mercado oportunidades de investimento, oportunidades de investidores alocarem seus recursos e aumentarem aí as suas riquezas, desde que tomadas as devidas medidas para minimizar os riscos que são encontrados. A partir de uma abordagem empregando machine learning, o objetivo desse artigo foi propor um modelo de seleção e alocação de ativos que permita a construção de portfólios rentáveis e seguros, mesmo em
tempos de insegurança e pouca previsibilidade, que é o que nós estamos vivendo em 2020. Vou apresentar o trabalho intitulado Sistema de Controle e Contabilidade Gerencial Suportado por Inteligência Artificial, uma análise comparativa do caso Uber no Brasil e nos Estados Unidos da América. Esse trabalho foi elaborado por mim, juntamente com Terence Machado Borner, da UFRJ, Ricardo Vinícius Gil Jordão, da Esquema Business School, Stefane Torres Reis, da UFMG, e Beatriz Nájila e Catarina Ribeiro da Silva, também da UFMG. O estudo objetivou analisar o sistema de controle e contabilidade gerencial utilizado pela Uber, suportado por inteligência artificial, e seus reflexos sobre o comportamento dos motoristas parceiros da empresa. Em termos práticos, realizou-se um estudo comparando a realidade do sistema Uber do Brasil e nos Estados Unidos, tendo como base teórica o modelo proposto por Malmin Brown. Então, basicamente, nós analisamos o sistema de controle e contabilidade gerencial da Uber, que é suportado por sua inteligência artificial, e nós usamos o modelo desses autores como referência para essa análise. Analisamos o sistema de controle tanto no contexto brasileiro como no contexto norte-americano.